Você sabia que, segundo a Bíblia, existem pessoas que você não deve ajudar? Pode parecer estranho, mas a palavra de Deus nos dá direções claras sobre como devemos lidar com aqueles que se recusam a mudar, que vivem no orgulho ou na mentira. E o que acontece quando insistimos em ajudar essas pessoas? Perdem o valor, a energia e o pior, nos afastamos do propósito de Deus em nossa vida. Neste vídeo, vou te mostrar 7 tipos de pessoas que a Bíblia diz para você não ajudar. Fique comigo, porque isso pode mudar a forma como você lida com as suas relações e te ajudar a ser mais sábio nas suas escolhas. O primeiro tipo de pessoa que a Bíblia nos ensina a não ajudar é o orgulhoso. O orgulho é um dos maiores inimigos da nossa vida cristã. Quando alguém é orgulhoso, ela se coloca acima dos outros, acha que sabe tudo e se recusa a reconhecer suas falhas ou erros. O orgulhoso, na sua autossuficiência, acredita que não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. Ele se vê como superior, e essa atitude impede qualquer tipo de mudança verdadeira em sua vida. Vamos olhar para o exemplo de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, que no auge de seu poder se encheu de orgulho. Ele olhou para seu reino, para todas as suas conquistas e disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa do meu reino, com o poder da minha força e para a glória da minha majestade?" Daniel 4:30. Nesse momento de orgulho, Deus o humilhou, fazendo-o viver como um animal no campo por 7 anos, até que ele reconhecesse que somente Deus é soberano. O orgulho cegou Nabucodonosor, assim como cega muitas pessoas ao nosso redor. Elas se recusam a ouvir conselhos, se negam a aceitar a ajuda que lhes oferecemos e continuam em um ciclo de autossuficiência, acreditando que são capazes de fazer tudo sozinhas. Não importa o quanto você tente ajudá-las, se a pessoa for orgulhosa, ela não aceitará a correção ou orientação. Na Bíblia, em Provérbios 16:18, encontramos uma advertência clara: o orgulho precede a destruição e o espírito arrogante precede a queda. A lição aqui é simples. Não devemos desperdiçar nossa energia tentando convencer alguém que está completamente envolto em seu orgulho. O orgulhoso só mudará quando se deparar com a dura realidade de que não pode controlar tudo e que é preciso humildade para reconhecer os próprios erros. E o que devemos fazer então? Sabedoria. Precisamos aprender a discernir quando alguém está tão preso ao orgulho que nossa ajuda não fará diferença. Talvez, em vez de insistir, seja mais sábio permitir que essa pessoa enfrente as consequências de sua própria arrogância. Deus sabe como lidar com o orgulhoso e muitas vezes a melhor ajuda que podemos oferecer é orar por essa pessoa e, com amor, deixar que ela aprenda, por meio das dificuldades, que só em Deus ela encontrará a verdadeira força. O orgulhoso não precisa de mais palavras. Ele precisa de uma experiência de humildade para entender que não é autossuficiente. E você não deve ser a pessoa que fica se esgotando, tentando salvar alguém que ainda não está pronto para ser salvo. Deus, em sua sabedoria, sabe o momento certo de intervir na vida do orgulhoso, e a nossa função é ser pacientes e orar para que o Espírito Santo toque o coração dessa pessoa. Assim, se você tem alguém orgulhoso em sua vida, saiba que você não deve forçar ajuda onde não é possível ser recebida. Ore, espere e confie que Deus, no seu tempo, trabalhará no coração dessa pessoa. O segundo tipo de pessoa que a Bíblia nos ensina a não ajudar é o nêcio. E quando falamos sobre o nêcio, não estamos falando de alguém sem inteligência, mas de alguém que recusa ouvir a sabedoria e insiste em cometer os mesmos erros, mesmo sabendo que está indo pelo caminho errado. O nécio é alguém que escuta, mas não aprende. Ele tem a oportunidade de mudar, de crescer, mas escolhe ignorar a correção e os conselhos sábios. Esse tipo de pessoa
É como alguém que, mesmo sabendo que está se ferindo, continua a se machucar repetidamente sem fazer nada para mudar. A Bíblia é bem clara sobre isso. E em Provérbios 12:1 diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é um insensato. Ou seja, a pessoa que não aceita ser corrigida, a pessoa que se recusa a aprender e a crescer, é chamada de nécio nas Escrituras. O nécio é alguém que, ao contrário de aprender com seus erros, repete-os continuamente. Ele vive em um ciclo vicioso, onde sempre volta aos mesmos hábitos destrutivos e, por mais que outros tentem ajudá-lo, ele não consegue se livrar dessa espiral. A Bíblia descreve essa repetição de uma maneira bem gráfica em Provérbios 26:11. Como o cão que volta ao seu vômito, assim é o nécio que repete a sua estultícia. Isso pode parecer uma imagem forte, mas é exatamente o que a Bíblia quer mostrar. Um nécio volta sempre aos mesmos erros, como um cão que volta ao seu próprio vômito, sem aprender nada. Agora, por que devemos ter tanto cuidado com o nécio? Porque quanto mais tentamos ajudar, mais nos desgastamos e mais nos arrastamos para o mesmo ciclo de erros. A pessoa nécia não quer mudar, e enquanto você tenta ajudá-la, ela vai continuar a ignorar os conselhos até que a situação se agrave. Você pode investir seu tempo, sua energia e até seus recursos, mas se a pessoa não está disposta a mudar, você só estará perdendo. A Bíblia nos diz em Provérbios 13:20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o mal. Ou seja, se você anda com uma pessoa nécia, você está apenas se colocando em risco de ser afetado pelos mesmos erros dela. Você pode ser influenciado pelo comportamento dela, e suas próprias decisões podem ser prejudicadas. O que a Bíblia nos ensina a fazer com o nécio? Sabedoria e discernimento. Devemos ser inteligentes ao lidar com essas pessoas. Não podemos continuar tentando ajudar alguém que não quer ser ajudado. Não é que devemos ser insensíveis ou cruéis, mas precisamos entender que nossa ajuda não será eficaz se a pessoa se recusar a ouvir e aprender. Às vezes, a melhor ajuda que você pode oferecer a um nécio é deixá-lo enfrentar as consequências de suas próprias escolhas, pois é na dificuldade que ele pode começar a aprender. É importante que, ao lidar com o nécio, não percamos o nosso foco. Em vez de gastar nossa energia tentando mudar quem não quer mudar, devemos orar e pedir a Deus para abrir os olhos desse indivíduo. O Espírito Santo é quem convence o coração, não nós. Nossa função é ser amorosos, pacientes e sábios. Não podemos fazer ninguém mudar, mas podemos confiar que Deus tem o poder de transformar até os corações mais duros. Portanto, se você tem alguém em sua vida que é nécio, não se sinta culpado por não conseguir mudar essa pessoa. Ore por ela e deixe que Deus faça a obra de transformação. Ele pode usá-la para aprender por meio de suas próprias falhas, mas não cabe a nós continuar tentando, sem sucesso, mudar alguém que não está disposto a mudar. O terceiro tipo de pessoa que a Bíblia nos ensina a não ajudar é o desonesto e manipulador. Esse é um tipo de pessoa extremamente perigosa porque sua intenção não é genuína. Eles não vêm até você em busca de ajuda verdadeira, mas sim porque identificaram uma oportunidade de explorar sua bondade e manipular seus sentimentos. A sua principal motivação é usar você para alcançar seus próprios interesses, sem se importar com as consequências para a sua vida ou para a sua fé. O desonesto não age de forma transparente. Ele esconde a verdade, distorce os fatos e cria uma fachada de necessidade. Ele sabe como se fazer de vítima para ganhar a sua confiança. E uma vez que você se sente comprometido em ajudar, ele começa a jogar com suas emoções. Ele pode até usar palavras doces, promessas de mudança e gestos de gratidão,
mas no fundo está apenas te manipulando para conseguir o que quer. A Bíblia nos dá um claro alerta sobre os desonestos em Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abominação para o Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Deus detesta a mentira, porque a mentira é uma ferramenta do inimigo. O próprio Satanás se disfarça como um anjo de luz para enganar as pessoas. 2 Coríntios 11:14. Quando alguém age de forma desonesta e manipuladora, ele está, na verdade, se alinhando com o espírito de engano que a Bíblia condena. Uma das características mais perigosas dos desonestos e manipuladores é a sua habilidade de mentir com convicção. Eles sabem exatamente o que você quer ouvir. Eles estudam você, observam suas reações e se adaptam para parecerem confiáveis. Eles sabem como jogar com seus sentimentos de culpa e compaixão. Às vezes, fazem você acreditar que está fazendo a coisa certa, mas o tempo revela que estavam apenas manipulando você para alcançar seus próprios objetivos. Em Provérbios 26, a Bíblia diz: o que odeia dissimula com os lábios, mas no seu interior maquina engano. Quando falar de modo amável, não o crie, porque há 7 abominações no seu coração. O que odeia dissimula com os lábios, mas no interior maquina engano. Essas palavras nos mostram que a desonestidade está profundamente enraizada no coração dessa pessoa. O manipulador se esforça para criar uma aparência de bondade e amizade, mas no fundo, ele está tramando algo diferente. A sua intenção é apenas conseguir o que deseja, sem nenhum respeito pelas necessidades, sentimentos ou integridade das pessoas ao seu redor. Agora, você deve estar se perguntando: como podemos identificar o manipulador? Aqui estão alguns sinais claros. Eles sempre têm uma história, mas os detalhes nunca se encaixam ou mudam constantemente. Eles aparecem somente quando precisam de algo e depois que conseguem o que querem, desaparecem. Eles te fazem sentir culpado se você hesitar em ajudar. Eles nunca cumprem suas promessas e nunca assumem a responsabilidade por suas falhas. Eles usam os outros repetidamente sem mostrar gratidão genuína ou mudar seu comportamento. A Bíblia nos adverte de forma muito clara sobre como devemos lidar com pessoas desonestas. Em Provérbios 14:5 nos diz: a testemunha fiel não mentirá, mas a falsa testemunha proferirá mentiras. Não devemos ser enganados pelas palavras doces de alguém que tem um histórico de mentiras e manipulações. Não podemos continuar a investir em quem não valoriza nossa ajuda e apenas busca explorar nossa bondade. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo nos ensina: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama a quem dá com alegria. Isso nos mostra que quando oferecemos ajuda, devemos fazê-lo de coração aberto, com alegria e sem coerção. No entanto, se alguém está manipulando nossos sentimentos para nos fazer dar algo que não queremos ou não devemos, não estamos realmente sendo generosos. Estamos sendo explorados. A verdadeira ajuda é aquela que é dada de coração e com discernimento. E o que fazer então com essas pessoas? A Bíblia nos chama a ser sábios. Não podemos simplesmente dar a nossa confiança a qualquer um que se apresente como necessitado. O discernimento é crucial aqui. Quando você identificar um manipulador, não se sinta culpado por não ajudá-lo. Não se deixe pressionar pela falsa bondade e pela manipulação emocional. Estabeleça limites firmes e, se necessário, afaste-se de relacionamentos onde a desonestidade e manipulação são constantes. Lembre-se, o amor verdadeiro não é ceder à manipulação. O amor verdadeiro é agir com sabedoria e discernimento, buscando sempre a verdade e o que é melhor para todos os envolvidos, sem ser enganado por falsas aparências.
seja prudente e proteja-se de quem quer tirar vantagem da sua bondade. O quarto tipo de pessoa que a Bíblia nos ensina a não ajudar é o ingrato. O ingrato é aquele que recebe ajuda, apoio e generosidade, mas nunca reconhece ou valoriza o que foi feito por ele. Ao contrário, ele espera que a bondade venha sem gratidão e muitas vezes até despreza os esforços feitos em seu favor. A ingratidão é um espírito que corrói a alma, não apenas de quem recebe, mas também de quem oferece a ajuda, pois cria um ciclo de frustração e desvalorização. Em Lucas 17, 11 e 19, vemos um exemplo claro de ingratidão, quando Jesus cura 10 leprosos, mas apenas um volta para agradecê-lo. Ele pergunta: onde estão os outros 9? Uma pergunta simples, mas profundamente reveladora. 10 leprosos foram curados, mas apenas um voltou para expressar sua gratidão. Esse não foi um caso isolado, mas sim um reflexo do comportamento humano que muitas vezes desvaloriza o que é dado com amor e esforço. A ingratidão não é apenas uma falta de agradecimento verbal, mas é uma falta de reconhecimento do valor do outro. Pessoas ingratas não valorizam o que é feito por elas. Quando alguém faz algo por um ingrato, ele tende a dar como certo e nunca demonstra reconhecimento. A Bíblia nos adverte contra esse comportamento em várias passagens. Em 2 Timóteo 3:2, Paulo descreve os últimos dias dizendo: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Isso mostra que a ingratidão é um dos sinais de um coração endurecido e afastado dos princípios de Deus. A ingratidão está ligada ao egoísmo. O ingrato tem uma visão distorcida da vida, em que ele é o centro do universo e tudo ao seu redor deve servi-lo sem esperar nada em troca. Esse tipo de pessoa nunca estará satisfeito com o que recebe, porque sua natureza é sempre desejar mais. Não importa o quanto você dê ou o quanto você faça, eles nunca vão reconhecer o valor do que foi dado. E essa falta de gratidão, com o tempo, pode afetar profundamente o relacionamento, gerando frustração e até amargura. Em Provérbios 17:13, a Bíblia diz: se alguém recompensa o bem com o mal nunca se apartará da sua casa. A ingratidão, portanto, não é apenas uma falha de caráter, mas também uma forma de retribuição negativa. Quando ajudamos alguém e não somos reconhecidos ou valorizados, isso abre portas para um ciclo de amargura e ressentimento. O ingrato, ao não reconhecer o bem que lhe é feito, acaba muitas vezes desejando o mal para quem o ajudou, o que é um reflexo de um coração endurecido. O ingrato também é uma pessoa que nunca aprende a valorizar as bênçãos que recebe. Ele pode até receber ajuda novamente, mas como o primeiro gesto não foi apreciado, ele continuará a tratar as pessoas com desdém, esperando sempre que tudo seja dado a ele, sem nenhum esforço ou reconhecimento. E isso não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a ser agradecidos em todas as circunstâncias. Em 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo nos instrui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não é apenas um comportamento social, mas é algo profundamente espiritual. A ingratidão é, na verdade, uma recusa em reconhecer que tudo o que temos e recebemos vem de Deus. Como cristãos, não podemos nos deixar enganar por aqueles que tomam a generosidade dos outros como algo garantido, sem nunca demonstrar um coração de gratidão. A Bíblia nos ensina que a gratidão é um reflexo de um coração humilde. Em Salmos 107:1, lemos: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O ingrato é aquele que não reconhece a bondade de Deus nem em sua própria vida, muito menos nas pessoas que tentam ajudá-lo. E o que fazer com o ingrato? O primeiro passo
é não deixar que a ingratidão dos outros tire a sua alegria de fazer o bem. Não devemos ser cegos ou insensíveis às necessidades do próximo, mas precisamos aprender a agir com discernimento. Estabeleça limites e não se sinta culpado por ajudar alguém que, no fundo, não vai valorizar o que você faz por ele. Lembre-se de que nossa recompensa vem de Deus, e Ele vê cada ato de bondade e generosidade, mesmo quando o outro não reconhece. Mateus 10,14, Jesus diz: se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudam o pó dos vossos pés. Esse versículo nos ensina que, em certos casos, a ingratidão e a recusa de aceitar a ajuda de Deus significam que a pessoa não está pronta para receber. Quando isso acontecer, não se desanime, mas continue buscando fazer o bem a quem realmente precisa e valoriza o que você tem a oferecer. A gratidão é um reflexo de um coração transformado, e quando ajudamos os ingratos, corremos o risco de desperdiçar nossa energia e nosso tempo em um campo infértil. A verdadeira ajuda é aquela que gera transformação e reconhecimento. E se você está dando a sua bondade e não recebendo gratidão, lembre-se, Deus vê o seu coração e recompensará sua fidelidade. O quinto tipo de pessoa que a Bíblia nos ensina a não ajudar é o perezoso. O preguiçoso é aquele que tem a capacidade de trabalhar, mas prefere não fazer nada. Ele é alguém que não quer se esforçar e muitas vezes espera que os outros façam por ele aquilo que ele deveria fazer por si mesmo. A Bíblia é clara sobre o que Deus pensa sobre a preguiça e nos ensina que o esforço e o trabalho são bênçãos, e a preguiça é um caminho para a destruição. Em Provérbios 6:11, a Bíblia nos dá um alerta claro sobre o comportamento do preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo chefe, nem oficial, nem governador, no verão prepara o seu pão, na ceifa ajunta o seu mantimento. Até quando, ó preguiçoso, ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Esse versículo nos ensina que a formiga, um pequeno inseto, é um exemplo de diligência e trabalho árduo, enquanto o preguiçoso é aquele que vive em procrastinação, adiando suas responsabilidades e esperando que os outros façam por ele. O preguiçoso é alguém que tem uma mentalidade de não fazer nada, esperando que as coisas caiam do céu. Em Provérbios 24:30-34, vemos uma parábola sobre o campo de um homem preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra estava em ruínas. Essa imagem ilustra como o preguiçoso permite que as coisas se deteriorem ao seu redor, porque ele não trabalha para manter ou melhorar aquilo que tem. A Bíblia nos ensina que a preguiça gera pobreza e não devemos dar nossa ajuda àqueles que se recusam a trabalhar. Em 2 Tessalonicenses 3:10, o apóstolo Paulo diz claramente: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Aqui, Paulo está dizendo que a preguiça não deve ser alimentada e não devemos permitir que os preguiçosos vivam às custas dos outros. A preguiça é uma atitude que impede o crescimento e a prosperidade, e aqueles que se recusam a trabalhar devem enfrentar as consequências dessa escolha. O preguiçoso não está disposto a fazer o esforço necessário para alcançar seus objetivos. Ele quer resultados sem suar a camisa. Isso é contra os princípios de Deus, que nos chama para ser diligentes, trabalhar com nossas mãos e fazer o melhor que podemos em tudo o que fazemos. Em Colossenses 3:23, a Bíblia nos orienta: e tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Deus valoriza o trabalho árduo,
a perseverança e o esforço e espera que seus filhos se empenhem nas tarefas que lhes são dadas. Agora, isso não significa que não devemos ajudar os outros em momentos de dificuldade, mas é importante ter discernimento. A Bíblia nos alerta a não ajudar aqueles que se recusam a ajudar a si mesmos. A preguiça não deve ser recompensada com ajuda contínua, porque isso apenas incentiva o comportamento irresponsável e perpétua a falta de disciplina. Em Provérbios 13:4 lemos: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Esse versículo nos ensina que a pessoa preguiçosa pode até desejar coisas boas, mas nunca conseguirá alcançar seus objetivos porque a preguiça a impede de agir. Já a pessoa diligente, que se esforça e trabalha com afinco, vê os frutos do seu trabalho. Se você tem alguém em sua vida que está sendo preguiçoso, você pode estar se perguntando o que fazer. A resposta está em não reforçar a preguiça deles, mas em ajudar a despertar neles o desejo de trabalhar. Às vezes, o melhor que podemos fazer é não fornecer uma solução fácil, mas ajudar a pessoa a entender que ela precisa se esforçar e assumir responsabilidades. Isso pode ser difícil, especialmente quando vemos pessoas que precisam de ajuda, mas é importante lembrar que se você continuar ajudando o preguiçoso sem ele mudar, você estará apenas reforçando sua inatividade. Em Provérbios 10:4, a Bíblia diz: a mão diligente será sobreposta, mas a preguiçosa será sujeita a trabalhos forçados. O esforço e o trabalho não só são recompensados por Deus, mas também trazem liberdade e prosperidade. O preguiçoso, ao contrário, será escravo de sua própria falta de ação. O maior erro que podemos cometer é ajudar alguém a continuar em sua preguiça. Em vez disso, devemos incentivar a diligência e ajudar os outros a verem o valor do trabalho árduo. Ao fazer isso, estamos não apenas obedecendo aos princípios de Deus, mas também ajudando a pessoa a alcançar seu pleno potencial e a viver de acordo com o plano divino para a sua vida. A preguiça pode ser uma tentação, mas a diligência é o caminho da bênção. Por fim, lembre-se sempre de que, como cristãos, somos chamados para ser exemplos de trabalho árduo e compromisso. Não devemos permitir que a preguiça se espalhe em nossas vidas ou nas vidas de outros. O trabalho árduo é uma honra diante de Deus, e é através dele que vemos a prosperidade e o crescimento em todas as áreas de nossa vida. O sexto tipo de pessoa que a Bíblia nos alerta a não ajudar é o impecador recorrente, aquele que está preso no pecado e se recusa a se arrepender. Esse tipo de pessoa comete o erro de escolher permanecer no pecado deliberadamente, sem nenhuma intenção real de mudar. Enquanto todos nós, como seres humanos, caímos em falhas e pecados, há uma grande diferença entre quem luta contra o pecado e quem escolhe permanecer nele. O impecador recorrente não apenas cai, mas continua caindo intencionalmente. E a Bíblia é muito clara sobre a diferença entre quem se arrepende genuinamente e quem resiste ao arrependimento. Em Hebreus 10:26, encontramos uma advertência séria, porque se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Esse versículo nos ensina que há uma linha entre o pecado acidental e o pecado deliberado. O impecador recorrente é aquele que, apesar de saber o que é certo, escolhe continuar em seu pecado, ignorando as advertências de Deus. Essa pessoa não sente remorso pelo que faz e não tem intenção de mudar. Ela apenas vive em rebelião contra a vontade de Deus. A Bíblia nos chama a guardar o coração e evitar sermos cúmplices do pecado dos outros. Se uma pessoa se recusa a se arrepender, mesmo depois de repetidas advertências, a atitude mais
Sábia é dar um passo atrás e deixar que ela enfrente as consequências de suas escolhas. Em Provérbios 29:1, a palavra de Deus nos diz: o homem que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, de repente será destruído, sem que haja cura. Isso significa que se uma pessoa insiste em não se arrepender, ela estará se colocando em uma posição onde não haverá mais oportunidades para a correção. O pecado, quando não é tratado com arrependimento genuíno, leva à destruição. Deus é paciente e misericordioso, mas Ele também é justo e santíssimo. Ele não pode e não vai tolerar o pecado contínuo. Quando alguém escolhe viver na prática do pecado como um hábito diário, essa pessoa está desonrando a graça de Deus e desprezando seu chamado ao arrependimento. Em Romanos 2:4, a Bíblia nos diz: ou desprezas as riquezas da sua bondade, paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Quando nos recusamos a nos arrepender, estamos de alguma forma rejeitando a bondade de Deus, que deseja nos libertar do pecado e nos transformar. Para o impecador recorrente, a ajuda que ele realmente precisa não é mais um conselho ou um esforço para fazer com que ele mude. A melhor ajuda que podemos oferecer a essa pessoa é orar por ela e deixá-la enfrentar as consequências de suas escolhas. Isso pode ser doloroso de ver, mas muitas vezes é o único caminho para que ela se perceba nas profundezas de seu erro e decida finalmente se arrepender. A pessoa que continua escolhendo viver em pecado não está em um estado onde a nossa ajuda direta ou contínua a fará mudar. Deus é o único que pode quebrantar o coração dessa pessoa. Em Tito 3:10, a Bíblia também nos orienta sobre como devemos lidar com aqueles que continuam em rebeldia contra Deus. A um herege, depois de uma e outra admoestação, rejeita, sabendo que tal pessoa está pervertida e peca, estando já condenada a si mesma. Isso nos ensina que devemos dar oportunidades para que a pessoa se arrependa, mas se ela se recusa a mudar, não devemos continuar a dar nossa energia tentando salvar alguém que não está disposto a ser salvo. Quando alguém escolhe o pecado contínuo, é como se a pessoa fechasse o coração para a verdade de Deus, tornando-se uma pessoa perdida, até que finalmente chegue o momento em que não há mais retorno. No entanto, é importante compreender que a oração e a intercessão ainda são válidas. Podemos continuar orando por essa pessoa, pedindo que Deus a toque, que Ele quebre as correntes do pecado, que Ele a traga de volta ao arrependimento. Em 1 João 5,16, a Bíblia diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida. Quando vemos alguém em pecado, devemos interceder por essa pessoa, mas não podemos forçar a mudança. Deus vai agir no tempo dele, conforme a sua vontade e graça. Portanto, o impecador recorrente é alguém que, apesar de ser advertido, continua em sua prática de pecado. A nossa responsabilidade é alertar, orar e deixar que Deus trabalhe em seu coração. Não devemos permitir que sua rebelião continue sem correção, pois isso é um ato de compaixão verdadeira. Como cristãos, nossa missão não é salvar todos à força, mas ser instrumentos de Deus para que Ele traga arrependimento genuíno a quem deseja mudar. O sétimo tipo de pessoa que a Bíblia nos orienta a não ajudar é o perverso, aquele que vive em total rebelião contra Deus, praticando o mal de forma consciente e intencional. A perversidade não é apenas uma falha ocasional ou um pecado cometido por engano. Trata-se de uma atitude deliberada e contínua em relação ao mal. Uma pessoa que despreza completamente a moralidade e a justiça de Deus. A Bíblia fala de várias maneiras sobre a pessoa perversa, e uma das passagens mais claras que descrevem
Essa atitude é encontrada em Provérbios 6, 12 e 15, onde lemos: o homem perverso é o homem de contendas, o homem de iniquidade que anda com a língua perversa. Ele acende o fogo da ira de Deus. Ele semeia discórdia e engano, e sua maldade será recompensada com a destruição. Aqui vemos que a perversidade é algo que não só prejudica a pessoa que a pratica, mas também os outros ao seu redor. O perverso semeia discórdia, mentira, confusão e destruição. Esse tipo de pessoa está envolvida em práticas malignas, como a manipulação, o enganamento, e muitas vezes se deleita em causar sofrimento aos outros. O perverso não se importa com as consequências de suas ações. Ele age em busca de satisfazer seus próprios desejos egoístas, sem pensar em Deus ou no próximo. É como se a maldade fosse sua motivação diária. Em Salmos 12, 8, lemos: os ímpios andam por toda parte, quando a vilania é exaltada entre os filhos dos homens. A perversidade, portanto, é um estilo de vida, não apenas um pecado isolado. A razão pela qual devemos evitar ajudar o perverso é que ele está completamente fora da vontade de Deus. Ele não deseja arrependimento, não se importa com a verdade e não está disposto a mudar. Quando alguém está profundamente imerso na perversidade, qualquer tipo de ajuda ou intervenção geralmente será rejeitada. O perverso não quer ser corrigido ou transformado. Ele quer continuar em sua rebelião contra tudo o que é bom e justo. Em Provérbios 4, 16, 17, a Bíblia descreve como os perversos agem, porque não dormem se não fizerem algum mal, e perdem o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Isso mostra que a perversidade é algo intencional e continuado. O perverso não age de maneira acidental ou inconsciente. Ele faz o mal porque sente prazer nisso. Quando você tenta ajudar alguém que pratica a perversidade, muitas vezes está lidando com uma pessoa que não se importa com o bem-estar de ninguém, mas apenas com a satisfação de suas próprias vontades. Quando nos deparamos com alguém perverso, precisamos entender que a única maneira de realmente ajudar essa pessoa é orar por ela. Pedir a Deus que a toque e a traga à luz de sua verdade. Mas enquanto a pessoa estiver no caminho da perversidade, nossas tentativas de ajudar com conselhos ou recursos podem ser inúteis, pois o perverso não deseja a ajuda de Deus. Ele não deseja a transformação. Em Romanos 1:32, vemos um alerta severo para aqueles que praticam a perversidade, e embora conheçam o juízo de Deus, que é justa a sentença de morte sobre os que praticam tais coisas, não só as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Isso significa que o perverso, além de praticar o mal, encoraja outros a fazerem o mesmo, tornando-se cúmplice da maldade de outros. Em outras palavras, ele não só rejeita a verdade de Deus, mas também espalha a mentira, influenciando outros a seguir pelo caminho da destruição. Deus, em sua justiça, trata com severidade aqueles que escolhem seguir o caminho da perversidade. Salmos 37:9 nos lembra: porque os malignos serão desarraigados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. A pessoa perversa está plantando sementes de destruição, e no final, essas sementes não darão frutos de bênção, mas de maldição. A Bíblia é clara em dizer que o perverso será destruído, porque Deus não pode permitir que o mal continue prevalecendo sem julgamento. Deus é justo, e Ele não deixará a perversidade sem uma resposta. O que podemos fazer diante de uma pessoa perversa? Precisamos estabelecer limites claros e não nos envolver em seus jogos de maldade. A Bíblia nos ensina a ser sábios ao lidarmos com pessoas que estão cegas pelo mal. Não devemos, em nome da compaixão, nos tornar cúmplices de suas ações. Devemos orar por eles, mas entender que não podemos ajudar uma pessoa que não quer ajuda.
Em Tito 3,10, a Bíblia diz: a um herege, depois de uma e outra admoestação, rejeita, sabendo que tal pessoa está pervertida e peca, estando já condenada a si mesma. Esse versículo nos ensina que quando alguém se recusa a se arrepender e continua no caminho da perversidade, devemos nos afastar e não permitir que suas ações malignas nos envolvam. O perverso, em sua essência, está totalmente afastado de Deus. Não podemos forçar a mudança em alguém que não deseja ser transformado. Deus, em sua justiça, lidará com cada perverso no seu devido tempo, mas nossa responsabilidade é ser sábio e prudente, evitando cair nas armadilhas da maldade. Devemos orar pela conversão do perverso, mas ao mesmo tempo proteger nossos corações e não permitir que suas ações nos influenciem. Deus sabe como lidar com os perversos e devemos confiar nele para trazer justiça e restauração onde for necessário. Agora que discutimos os 7 tipos de pessoas que a Bíblia nos orienta a não ajudar diretamente, é essencial entender como lidar com essas pessoas de maneira que honre a Deus e preserve nossa paz e discernimento. Primeiro, precisamos lembrar que a sabedoria é fundamental. Em Tiago 1:5, a Bíblia nos garante que se pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dará generosamente. Ao lidarmos com pessoas difíceis, precisamos buscar constantemente a orientação do Senhor. Em vez de agir impulsivamente, precisamos orar e pedir a Ele que nos mostre como proceder. Segundo, estabeleça limites claros. A Bíblia nos ensina em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Muitas vezes, a melhor maneira de lidar com pessoas tóxicas é manter distância, especialmente quando essas pessoas estão sendo manipuladoras, desonestas ou perversas. Não devemos permitir que elas invadam nosso espaço emocional e espiritual. Proteger nosso coração é essencial para que não sejamos corrompidos por suas atitudes negativas. Terceiro, use a graça, mas com discernimento. Embora a Bíblia nos chame a mostrar graça e misericórdia para com todos, em situações específicas, não devemos permitir que nossa bondade seja explorada. Como Jesus ensinou em Mateus 7:6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis as vossas pérolas diante dos porcos. Ou seja, devemos ser inteligentes ao escolher onde investir nossa energia e tempo. Se alguém está claramente rejeitando a ajuda ou a sabedoria divina, é sensato não insistir. Finalmente, ore por essas pessoas. Mesmo quando não podemos ou não devemos ajudá-las diretamente, podemos interceder em oração, pedindo a Deus para transformar seus corações. Em Mateus 5:44, Jesus nos ensina a orar pelos que nos perseguem e nos maltratam. A oração pode ser uma poderosa ferramenta para que Deus traga arrependimento e mudança para aqueles que estão cegos em seus caminhos. Então, ao lidarmos com essas pessoas, lembre-se, sábios, firmes nos limites, cheios de graça, mas sempre orando. Deus nos deu o discernimento para saber quando ajudar e quando nos afastar. Confie nele para guiar suas ações e, acima de tudo, preserve a paz que vem de uma vida em obediência à sua palavra. Chegamos ao fim deste vídeo e espero que ao longo dessa jornada você tenha compreendido a importância de discernir com sabedoria quando ajudar e quando se afastar de certas pessoas. Lembre-se, como cristãos, somos chamados a agir com amor, mas também com discernimento, sempre buscando fazer a vontade de Deus em tudo o que fazemos. É essencial que, ao ajudarmos, façamos isso com a intenção de promover transformação e não apenas alívio temporário. Se você está se sentindo desafiado ou até sobrecarregado por ajudar pessoas que continuam rejeitando sua sabedoria, lembre-se, Deus está com você e Ele é o nosso guia. Agora eu quero ouvir de você.
Já passou por alguma situação em que precisou se afastar ou agir com sabedoria ao lidar com alguém difícil? Compartilhe sua experiência nos comentários e se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam receber essa palavra. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria em cada decisão que você tomar. Até a próxima.